Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós iremos para mais uma aula agora. Galera, a nossa aula de hoje fala sobre os anos finais da Primeira Guerra Mundial, tá? Na aula passada eu falei para vocês um pouco sobre a questão dos Estados Unidos e da Alemanha e como é que isso aconteceu. Vocês se lembram da nossa aula a respeito das tecnologias da Primeira Guerra Mundial? E vocês se lembram de uma tática muito específica que eu falei para vocês, que era a tática da Alemanha de derrubar os navios dos aliados inimigos. E aí, quando a Alemanha conseguia derrubar esses navios, os suprimentos, os armamentos e a alimentação que deveria chegar nos países inimigos não chegava. Por quê? Porque a Alemanha foi encarregada de derrubar os navios por meio dos submarinos. Isso vocês se lembram, né? E aí, pessoal, é o seguinte, não somente a Alemanha, mas como os outros países também que estavam na guerra, já estavam muito cansados, sabe? Muitas pessoas mortas, afinal de contas a guerra durou 4 anos e meio, então muitos soldados mortos, muitas pessoas morreram, a economia estava abalada. Eles não tinham alimentação suficiente, não tinha gente suficiente nas cidades para trabalhar e para desenvolver as cidades. Então, muitas crianças morreram, muitas pessoas morreram nesse sentido, tá? Então, todos os exércitos, inclusive os da Alemanha, estavam acabados. Só que, vocês se lembram que eu falei para vocês que um dos países que a Alemanha derrubou o navio foi dos Estados Unidos, né? E nesse momento os Estados Unidos não estavam na guerra, só que eles foram atacados. Eles pensaram o seguinte: não, agora eu vou entrar na Segunda Guerra Mundial e vou acabar com a Alemanha. Bom, quando os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos ele está tranquilo, ele está com o exército todo fortificado, ele está conseguindo realmente reerguer os países aliados da Alemanha, tá? Porque se todos os países estão sofrendo, estão muito doentes, os países com muitos mortos, as cidades não conseguem mais gerar suprimentos, entra um país novo, com todo o seu exército renovado, novo, todo mundo ali com armas, bombas e tudo mais novo. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, eles entram para fortalecer e para ganhar a guerra, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho hoje justamente sobre o final da Primeira Guerra Mundial. Tanto que o nosso título ele está na página 27 e 28, tá? E o título ele fala sobre o seguinte: anos finais da guerra, 1917 e 1918, tá? Então, são os 2 anos finais aí da Primeira Guerra Mundial. Olha só, em 1917, galera, a Rússia se retira da guerra. Lembra que a Rússia era uma aliada, a Rússia estava do lado lá da Inglaterra e da França? A Rússia pensa o seguinte: galera, é o seguinte, eu vou precisar me retirar da guerra. Alemanha, ó, eu sei que você tá ganhando a guerra. Então, como eu sei que você tá ganhando a guerra, e se eu sair da guerra, você pode invadir o meu território, a gente vai fazer um acordo, tá? Eu te dou parte do meu território e aí você não me ataca. Por que a Rússia fez isso? Porque, galera, naquele momento a Rússia estava enfrentando um conflito interno, um conflito com a própria população russa. A Rússia teve que sair da guerra e tiveram algumas revoluções lá dentro da Rússia, que a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, a Rússia então sai da guerra e fala assim: Alemanha, ó, como eu sei que você tá ganhando a guerra, para que você não ataque o meu país, eu vou te dar uma parte do meu território para que a gente já fique quite, tá? Porque eu sei que se você atacar o meu país, eu sei que você tem capacidade de pegar o meu país inteiro. Como eu não quero que isso aconteça, se eu te der uma parte do meu território, você fica tranquila e não me ataca? A Alemanha falou assim: tudo bem, eu vou fazer isso então. Então a Rússia sai da guerra, firma esse acordo com a Alemanha e dá um pouco do seu território para a Alemanha ficar tranquila e não atacar a Rússia, tá? Continuando aqui, isso da Rússia sair da guerra e doar parte do seu território para a Alemanha foi em 1917, tá? E aí, gente, os Estados Unidos entra na guerra, como eu falei pra vocês, e ele entra com todo vapor, tá? Ele entra justamente para destruir a Alemanha. Por quê? Porque foi a Alemanha que derrubou o navio estadunidense, tá?
E olha só, desde o final do século XIX, os Estados Unidos eles vêm se fortalecendo no sentido da indústria. Então, olha só, desde o século XIX, a guerra foi no século XX, tá? Então, desde o final do século XIX, os Estados Unidos ele tem se fortalecido na questão da indústria. Então, quando ele entra na Primeira Guerra Mundial, ele já não entra despreparado. Ele entra já com muitas armas novas, com tecnologia nova, tecnologia que a Inglaterra e a França não tinham, tá? E isso ajuda muito a Inglaterra e a França a ganharem a guerra, tá bom? E olha só, gente, essa indústria dos Estados Unidos, ela não é voltada somente para armamentos, tá? Eles faziam medicamento, roupas, tecidos e armamentos. E aí, gente, quando a Primeira Guerra Mundial começou e as indústrias da Europa tiveram que parar com a sua produção, os Estados Unidos falou o seguinte: olha, vocês não precisam parar com a produção de vocês, tá? Caso vocês queiram, eu posso continuar produzindo aqui nos Estados Unidos e vendendo para vocês medicamentos, roupas, armamentos, tudo aquilo que vocês não vão conseguir produzir nesse período de Primeira Guerra Mundial, tá? Então, olha só a sacada dos Estados Unidos. Eles conseguiram, gente, se tornar a primeira potência mundial. Por quê? Porque antes era a Europa que produzia essa questão tecnológica, essa questão industrial e distribuía e vendia. Agora não é mais a Europa, agora são os Estados Unidos que fazem isso, tá? Então eles conseguem enriquecer muito e ainda conseguem entrar no final da Primeira Guerra Mundial e ganhar a Primeira Guerra Mundial, tá? E olha só, gente, então os Estados Unidos, ele fica produzindo mantimentos, medicamentos, armamentos, e ele vende esses utensílios e esses materiais para a Europa, porque ela não consegue produzir naquele momento e ela necessita naquele momento, né? E aí alguns países que não tinham dinheiro para pagar medicamento, alimentação, roupa, armamento, eles faziam uma espécie de financiamento. E aí, então, muitos países ficaram endividados após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro no momento da guerra para poder comprar o que era necessário. Por quê? Porque todo o dinheiro da Europa, ele estava voltado para o quê? Para a guerra, tá? Continuando aqui. Em 1918, galera, guarda essa data. Em 1918, chega na Europa 100 mil, na verdade chegou 1 milhão. Guarda essa data, galera, 1918. Vocês se lembram que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. Foram 4 anos e meio aí de guerra, né? Então, olha só. Em 1918, no último ano da guerra, no ano que todos os países estão destruídos, todos os países estão com pouco exército, todos os países estão sofrendo com falta de alimentação, com falta de soldado, chega na Europa 1 milhão de soldados estadunidenses, que estão todos novos, saudáveis, com armas boas, prontos para guerrear. Gente, a Alemanha não tem a menor chance. Se a Alemanha tivesse ainda guerreando somente contra Inglaterra e França, tudo bem, acho que dava. Mas com a entrada dos Estados Unidos novos, com 1 milhão de soldados, galera, não tem chance. Imagina o seguinte: você está estudando o ano inteiro, estudando 8 horas por dia, o ano inteiro. Quando chegar no final do ano, você vai estar super cansado, não vai? E aí, quando chegar no final do ano que você estiver super cansado, vai entrar um menino novo na sua turma. E ele passou o ano todo só dormindo, tranquilamente, não fez nada o ano todinho. Quando chegar no final do ano, ele vai estar com todo o gás para estudar e você vai estar cansado, não é? É mais ou menos essa lógica. O exército passou 4 anos lutando. Ele estava desgastado, cansado, morto, sem recursos financeiros, sem recursos armamentistas, sem recursos. E aí entra um exército totalmente novo, com 1 milhão de pessoas. Gente, isso ajudou demais a Inglaterra e a França, tá? Foi um fator decisivo para que a Inglaterra e a França ganhassem a Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, galera, continuando aqui. Calcula-se que nessa Primeira Guerra Mundial, nessa parte final,
com os Estados Unidos entrando na guerra, calcula-se que morreram em torno de 10 milhões de soldados. E 10 milhões de soldados incluindo também pessoas normais da comunidade, tá? Entre pessoas de 19 a 40 anos. Então morreu muita gente nessa parte final da guerra, tá? Continuando aqui, galera. O outro tópico da nossa aula hoje é sobre justamente os acordos de paz e a mudança na ordem social. Bom, a guerra está finalizada. Quem ganhou a guerra foi Inglaterra e França com o auxílio dos Estados Unidos, que entraram na parte final da guerra e auxiliaram a Inglaterra e a França a ganharem a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, quando acabam a guerra, gente, naquela época era comum que eles assinassem um acordo, tá? Um tratado. Professora, como assim acordo e tratado? Olha só o seguinte. Bom, imagina só, você tem uma grande guerra, uma guerra mundial que impactou o mundo inteiro, que devastou o mundo inteiro, né? E quando acaba essa guerra, os países vitoriosos, eles têm por direito o território do país que perdeu, tá? Por quê? Naquele momento da história, as guerras, elas eram feitas para conquistar territórios. E os países vencedores ganhavam o território dos outros países. Bem simples, bem fácil de entender. E aí, a Inglaterra e a França ganham essa guerra. E aí, parte do território da Alemanha e da Alemanha vai para a Inglaterra e para a França. E eles fizeram um tratado. O que diz esse tratado? O tratado é justamente para garantir que parte do território alemão vá para Inglaterra e França. E também nesse tratado, eles também deixam bem claro que eles não querem ter uma nova guerra mundial. Olha só, nós estamos na Primeira Guerra Mundial, tá? E nesse tratado também, eles colocam algumas regras para alguns países. E o tratado que eles fizeram aqui, que é como se fosse um acordo, assim, olha, o acordo vai ser assim: você vai me dar parte do seu território e você não vai mais fazer nenhuma outra guerra. Esse é o nosso acordo. É um acordo firmado e selado. O nome desse tratado que eles fizeram, galera, foi o Tratado de Versalhes, tá? Porque foi feito no Palácio de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes, pessoal, ele foi feito justamente no final da Primeira Guerra Mundial, que dava direitos para a Inglaterra e para a França de adquirirem parte do território alemão e também para colocar algumas regras. O país que mais foi afetado foi a Alemanha, tá? A Alemanha ficou com algumas regras e algumas restrições, e essas restrições e essas regras vão gerar um sentimento de humilhação. Esse sentimento de humilhação, a Alemanha vai utilizar na Segunda Guerra Mundial. E sabe qual que vai ser o cara que vai utilizar essa humilhação em prol do seu discurso, essa humilhação em prol justamente da população aceitar e ajudar ele? Isso mesmo, ó, o Hitler. Então, esse sentimento de humilhação que eles vão ter agora com o Tratado de Versalhes é um sentimento de humilhação que eles vão levar até a Segunda Guerra Mundial, tá? Professor, e quais são esses sentimentos de humilhação que a Alemanha teve nesse Tratado de Versalhes? Primeiro, o sentimento de humilhação. Basicamente, o Tratado de Versalhes, ele serviu para punir a Alemanha. Basicamente, ele foi feito para punir a Alemanha. Por quê? Porque a França e a Inglaterra acreditavam que só houve a Primeira Guerra Mundial porque a Alemanha iniciou a guerra, tá? Então eles colocam e jogam na Alemanha a culpa da Primeira Guerra Mundial e a culpa de todas as mortes, de toda a questão política, de toda a questão da economia que está defasada, tá? Então eles jogam essa culpa toda para a Alemanha. Então o Tratado de Versalhes, ele foi feito basicamente para punir a Alemanha, tá? Olha só. Primeiro ponto, serviu para penalizar a Alemanha. Segundo ponto, a Alemanha perdeu seus territórios além do mar. Então, olha só, todos os territórios que a Alemanha conseguiu lá no imperialismo que eu expliquei para vocês, né? Todo o território que a Alemanha conseguiu na guerra, conquistando na guerra,
todo o território da Alemanha que fosse além do mar, agora não seria mais dela, seria da Inglaterra e da França. Então, olha só, a Alemanha acaba sofrendo penalidades, a Alemanha acaba perdendo territórios e a Alemanha acaba dando esses territórios para a Inglaterra e para a França, que são as suas piores inimigas, tá? Continuando aqui, a Alemanha, gente, a penalidade que a Alemanha sofreu também foi que ela não podia ter um exército com mais de 100 mil militares. Ela não podia. Se a Alemanha quisesse ter um exército, ela podia ter um exército, mas o número máximo de militares de qualquer patente que ela poderia ter seria de 100 mil soldados. Professora, mas 100 mil é muita gente. Gente, não é. Para a Alemanha, inclusive para a Alemanha que estava com um sentimento de perda, para a Alemanha que se organizou para a Primeira Guerra Mundial, 100 mil soldados são muito pouco. Se a Alemanha quisesse montar uma Segunda Guerra Mundial, somente com 100 mil soldados ela não conseguiria montar uma Segunda Guerra Mundial. Mas olha só o pulo do gato aqui. As penalidades para a Alemanha foi ela perder território para a França e para a Inglaterra, ela ter no máximo 100 mil soldados, né, no seu exército, e, gente, ela ainda teve que pagar indenização para a Alemanha, para a França e para a Inglaterra. Olha só o seguinte, para deixar mais claro para vocês ainda. A França e a Inglaterra pensaram o seguinte, ó, se eu reduzir o número de soldados da Alemanha, deixar a Alemanha ficar com no máximo 100 mil soldados, se eu fizer com que a Alemanha pague indenização para a Inglaterra e para a França, reduzindo assim ainda mais o seu dinheiro que a Alemanha já não tinha por conta da Primeira Guerra Mundial, se eu retirar o território da Alemanha e distribuir entre França e Inglaterra, eu só estou enfraquecendo a Alemanha. E se eu enfraqueço a Alemanha, pode ser que a Alemanha não consiga fazer uma Segunda Guerra Mundial por falta de recursos financeiros, tá? Essa era a ideia. A ideia da Inglaterra e da França era punir a Alemanha de tal forma e tirar os direitos da Alemanha, o dinheiro da Alemanha e tirar também a quantidade exorbitante de soldados da Alemanha, justamente para que a Alemanha não tivesse nem forças e nem dinheiro para montar uma Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Mas isso aconteceu? A gente sabe que não. A gente sabe que nós teremos mais pra frente uma Segunda Guerra Mundial organizada por Hitler e que ele utilizou esse sentimento de humilhação que eles estão sentindo aqui agora, desse tanto de perdas, a seu favor, tá? Gente, olha só. Então, o interesse da França e da Inglaterra era justamente de não ter mais nenhuma guerra. O interesse era, nós iremos tirar quase tudo que a Alemanha tem, nós iremos pedir indenização, nós iremos pedir o seu território, nós iremos diminuir o seu número de soldados para que ela não se fortaleça para a Segunda Guerra Mundial, tá? E olha só, gente, os alemães tiveram essas medidas como algo humilhante. Eles pensaram o seguinte, caramba, não bastasse a gente perder a guerra, a gente ainda está sendo humilhado desse jeito, tá? Então, os alemães mais radicais, eles vão sentir isso como realmente uma humilhação, tá? E, gente, quando acaba a Primeira Guerra Mundial também, além do Tratado de Versalhes, eles também fazem a Liga das Nações Unidas. O que significa a Liga das Nações Unidas? É justamente uma comunidade que vai apaziguar qualquer conflito que nasça. Por quê? Se essa comunidade apazigua as discussões de países entre outros países, pode ser que isso influencie e não deixe uma Segunda Guerra Mundial vir à tona, tá? Então funciona mais ou menos o seguinte, imagina só, você tem sua mãe e seu pai na sua casa, e você tem mais um irmão, e toda vez que vocês começam a brigar, sua mãe aparece e fala assim, olha, não quero que vocês briguem. Toda vez que vocês começam a brigar, ela aparece, ó, não quero que vocês briguem, não quero que vocês briguem. E aí vocês se acalmam ali, se resolvem e vocês não brigam. Agora imagina se morasse somente você e seu irmão em casa. Não tivesse sua mãe nem seu pai para apaziguar as discussões. Possivelmente, se você e seu irmão são pessoas que brigam muito, né, vocês já teriam se matado. Então, o intuito da Liga das Nações Unidas é justamente de apaziguar as brigas dos países da Europa, para que não haja uma Segunda Guerra Mundial, tá, galera? Então, esse Tratado de Versalhes
Foi um tratado feito no intuito de que não haveria uma Segunda Guerra Mundial, no intuito de que as pessoas conseguiriam se controlar e de que não haveria um novo estardalhaço na economia, na política, na sociedade, tá? Mas a gente sabe que isso vai acontecer sim. Bom, galera, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Obrigada e tchau.